E aí, galerinha? Eu sou Matheus Máximo, sou educador musical e como vocês já estão sabendo, nós estamos em um novo ciclo de conteúdos aqui nesse Instagram. Estaremos refletindo, pensando e conversando sobre vários assuntos envolvendo música e educação musical durante um ano. Como vimos no vídeo do mês passado, existem muitos profissionais que se utilizam da música em seus trabalhos. Porém, para ficar ainda mais claro alguns pontos específicos de alguns profissionais, eu quero nesse vídeo pontuar as diferenças entre o uso da música em algumas profissões específicas na minha perspectiva. Vamos começar com o músico, o artista. Quem é essa pessoa, esse profissional? O músico, o artista, nada mais é que aquela pessoa que se expressa musicalmente, que usa da música como uma forma de expor seus sentimentos, ideias, emoções. Ou seja, é aquele que brinca com os elementos musicais para externar algo pessoal ou coletivo. Mas, como já dito, não necessariamente o músico precisa de uma formação. Eu mesmo sou artista e comecei nesse processo de ser músico desde muito cedo, antes mesmo de conhecer qualquer coisa sobre teoria musical. Ali, pelos meus 11 anos, eu já começava a escrever algumas canções, criar melodias, principalmente pela enorme vivência musical que eu sempre tive. Então, por estar sempre cercado de música e eu ter interesse por essa arte desde sempre, eu fui estimulando a minha musicalidade meio que sozinho. E por eu demonstrar esse interesse, os meus pais me incentivavam comprando instrumentos de brinquedo, fitas cassete, CDs, DVDs e etc. Porém, eu tinha um acesso limitado porque eu não conhecia os conteúdos musicais. Eu não tinha um profissional que me conduzisse a ampliar o olhar para o fazer musical. E tem dois profissionais que podem ajudar nesse processo. O primeiro deles é o professor de música tradicional, que aqui a gente vai falar como um professor técnico. Primeiro, vamos diferenciá-lo do músico que falamos anteriormente. O professor de música técnico, ao contrário do músico, é aquele que obrigatoriamente teve acesso aos conteúdos musicais, seja formal ou informalmente. Aqui separando os profissionais que têm formação em bacharel dos que não têm, mas que também aprenderam esses conteúdos de outras formas. Esse profissional não necessariamente se expressa musicalmente. Às vezes ele pode ser só um reprodutor, ou seja, ele só repete notas, sem tanta expressividade no que ele faz. O professor de música técnico tem a preocupação de ensinar o material teórico da área de música, como as notas musicais, o pentagrama, os parâmetros do som, a leitura de partitura, a técnica instrumental. E esse ensino pode acontecer de uma forma mais tradicional ou de uma maneira mais ativa, lúdica, colorida, com brinquedos e etc., que é a ideia do que seria a iniciação musical. Porém, esse profissional não tem como objetivo sensibilizar o seu aluno para a música em sua completude. Ele, ao invés disso, se prende nos conceitos, na teoria. E isso é bastante comum de ser visto em profissionais que não têm uma formação para ensinar. Pois, como eles não tiveram acesso a esse olhar da educação musical, eles compreendem o ensino dessa forma, que seria mais tradicional. Porém, existe um outro profissional da educação que também ensina música, que é a categoria que eu busco fazer parte, e é sobre eles que vamos falar a seguir, que são os educadores musicais. Esse profissional, ele é a junção dos dois profissionais que falamos até agora e mais alguns outros. Então, o educador musical é músico. Logo, ele precisa ser ativo no fazer musical, na expressão pela música. Ele também precisa ser professor técnico de música. Então, dentro da sua aula, precisa-se ter objetivos musicais que desenvolvam habilidades e conteúdos musicais. Mas, diferente do professor tradicional, professor técnico, o educador musical preocupa-se em sensibilizar o seu aluno para a música em sua totalidade, para o fazer musical. E além de tudo isso, ele precisa ter uma formação continuada, ou seja, ele precisa ser pesquisador, não só da área de música, mas das outras áreas que perpassam o seu fazer como profissional da educação. Então, para ser educador musical, não é suficiente só ser músico ou só saber a teoria musical. Existe um caminho longo e que nunca acaba de muito estudo, de mudanças de metodologias, tudo em prol de oferecer o melhor para o desenvolvimento musical do seu aluno, para que seja proporcionado um ambiente saudável de ensino e aprendizagem. Afinal, nenhum desses profissionais que falamos até agora são médicos, mas, se promovem um trabalho mal executado, influenciam de forma negativa e direta no físico, psicológico, emocional e mental do seu aluno.
Eu já passei pela experiência de ouvir de um profissional que ensina música que se ele fizesse algo errado, não tinha nenhum problema. O máximo que ia acontecer era ele ser substituído por outro profissional. E esse tipo de fala é bem comum dos professores de música técnico, porque ele se vê como aquele professor tradicional, que passa, transfere o conteúdo para o aluno. E aí entra naquele pensamento de uma educação completamente conteudista. Porém, nessa fala há vários problemas, mas tem um muito importante. Dependendo do que seja feito, pode acontecer daquela criança, daquele aluno, ficar traumatizado ao ponto de nunca mais querer ter contato com outro profissional que utiliza a música. De isso realmente ter um impacto muito maior em que trocar de profissional não seja suficiente. De a música se tornar uma memória desagradável. E aí, quando a gente se esquece do que provocamos no outro, dessa influência, a gente está na posição de que não importa o que eu faça, posso fazer qualquer coisa, porque eu, o profissional, não terei sequelas, além de que não terei mais aquele aluno. Porém, isso pode ter consequências dolorosas para aquela criança, aquele ser humano, consequências físicas, emocionais, psicológicas e etc. E esse foi um dos motivos para que eu tentasse me separar desse tipo de profissional, me colocando em uma outra categoria de profissionais, que é a dos educadores musicais. Mas esse profissional da área da saúde que usa a música como ferramenta existe e ele se chama musicoterapeuta. Como o nome já diz, ele proporciona uma terapia. Esse profissional é da área da saúde e seria como um médico no sentido de tratar por meio da música e dos conteúdos musicais situações atípicas como em casos de autismo, Alzheimer, vítimas de AVC e outros transtornos. Na musicoterapia, haverá a estimulação da capacidade interativa e da comunicação, promovendo a socialização e melhora dos aspectos emocionais, físicos, biológicos e culturais. Tratamento do humor, da depressão, ansiedade, estresse e há uma frequente motivação para que os pacientes encarem a vida com mais energia, mais determinação. Então, as principais diferenças entre o musicoterapeuta e o profissional que ensina música, seja o professor técnico tradicional ou o educador musical, são o público-alvo e os objetivos. Porém, é importante salientar que os profissionais de ensino musical também precisam conhecer sobre essas pessoas em situações neuroatípicas, pois elas também fazem parte do seu público-alvo, com a diferença de que na musicoterapia será feito um tratamento e na sala de aula será feita uma adaptação metodológica. Então, como profissionais da área da educação, devemos ter cuidado com isso em sala de aula, de modo que todos os alunos, independente de suas condições físicas, psicológicas, emocionais e mentais, tenham o direito de aprender música. Devemos não só incluir, mas não excluir. Por isso, o estudo constante, porque como professores e educadores, não vamos ter pacientes que farão uma sessão de terapia conosco, mas estarão ali como estudantes, pessoas que podem aprender música. E nós devemos conhecer minimamente sobre esses assuntos para que saibamos adaptar para aquela forma de aprendizado específica. Bom, mas essa é a minha opinião, minha perspectiva sobre o assunto. O que eu sempre digo é: acolha essas informações que eu estou falando aqui, reflita sobre e absorva o que faz sentido para você, na sua prática e no que você acredita. Mas antes de fechar esse vídeo, coloca aqui nos comentários: você tinha essa visão sobre essas profissões que eu citei aqui? Com qual dessas categorias, segundo a minha perspectiva, você mais se identifica hoje? Você discorda, entende de maneira diferente algo que eu falei aqui? Me conta aqui nos comentários a sua opinião e a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais uma reflexão. Tchau!